Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 182. Estou aqui mais uma vez com uma brasileira, na verdade, primeira vez com uma brasileira que mora no México, mas já gravei com um brasileiro que mora no México, que mora em Querétaro, na verdade, o Yuri. E agora estou aqui com ela, a Thaís Tomás. E aquilo, né? É uma curiosidade minha saber as histórias das pessoas, e a Thaís foi um desses achados aí no Instagram. E eu queria que você se apresentasse, Thaís, para quem não te conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, quem você é, e muito obrigado por você ter aceitado o convite. Jonathan, eu quem agradeço o convite, estou muito feliz, eu fiquei muito nervosa quando eu recebi o convite, na verdade. Sou uma pessoa muitas vezes tímida, não me dou muito bem com as câmeras, com as apresentações, mas como você falou que era muito mais áudio, fiquei muito mais feliz. Contente. E eu vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Thaís, do Insta Tatá Te Leva. Eu sou paulistana e há 4 anos, no meio de uma pandemia, 4 anos atrás, no meio de uma pandemia, eu e meu até então namorado nos mudamos para o México, depois nós nos casamos. E nesse momento da mudança para o México, eu tinha um escritório de arquitetura no Brasil. Com a mudança, com a pandemia, muitas coisas foram acontecendo. Eu optei em fechar o meu escritório de arquitetura, largar tudo. E eu não vim com o Insta aberto, eu não vim com essa intenção. Na verdade, eu vim com o Insta de arquitetura aberto. Depois eu mudei o nome pro meu Insta. O Insta agora, Tatá Te Leva, mas era um Insta do Estúdio Uma, era um estúdio de arquitetura, onde eu fazia postagens sobre meus projetos, meus trabalhos. E nada, eu postava meus trabalhos, não tinha nada a ver com essa ideia do meu Insta de viagens. E daí eu fui pensando, né? O objetivo desse meu Insta nunca foi, de fato, querer mostrar para as pessoas os lugares do México. Eu acho que nunca foi essa a intenção. A intenção mesmo do Insta, Tatá Te Leva, era me tirar da zona de conforto para fazer com que eu vá conhecer os lugares sozinha. Meu namorado trabalhava, eu tinha medo de sair desvendando o México e eu achei que o Insta ia me forçar a sair dessa zona de conforto e buscar lugares, buscar mais cultura, buscar mais história. E o Insta foi ganhando um tamanho assim, muitas pessoas começaram a me seguir, me mandavam mensagens de conteúdo, de que estavam gostando do tema, e eu comecei a me aprofundar, e agora o Insta Tatá Te Leva já é um pouco maior do que quando eu comecei, porque eu tinha, não sei, eu comecei com 500 seguidores, que era o que eu tinha do meu Insta de trabalho, e agora já somos 16 mil seguidores aí no meu Instagram. Que da hora. Eu acho que, assim, quando eu vou convidar alguém que mora em algum país, principalmente brasileiro, eu uso uma hashtag muito fácil e eficaz, que é brasileiro em tal lugar. Eu coloco hashtag brasileiro no México, brasileiro na Itália, sabe? Brasileiro. E inclusive, isso aqui é até uma curiosidade para os meus ouvintes, que sempre perguntam, né? Como é que tu consegue gravar com gente de Hong Kong? Como é que tu consegue gravar com gente de outros países? E eu falo, gente, é fuçando, né? Cada um usa essa internet para o que acha melhor. Eu acho legal encontrar pessoas incríveis como eu te encontrei. Vamos tentar fazer uma linha do tempo, assim, da Thaís, sabe? Tipo, infância, adolescência e até como foi migrar para o México. Ai, meu Deus do céu, linha do tempo. Preciso de um segundo para pensar na linha do tempo. É que não teve muitas viagens. A Thaís de antes não era uma Thaís que viajava, era uma Thaís que queria estudar. Então, a Thaís de 0 a 15 anos era uma Thaís que era bailarina, se encantava pelas artes, pela música. Eu sou formada em piano clássico também, embora muitas pessoas não saibam. Além da arquitetura. Você é de São Paulo, capital mesmo, né? Capital. Então, com meus 15 anos, eu decidi estudar piano clássico. Me formei aos 19 anos, porque na verdade são 7 anos de curso, mas eu já entrei na metade do curso. E depois me formei, entrei na faculdade de arquitetura em 2008. Formei, comecei a trabalhar e tudo isso eu não fazia muitas viagens. A Tatá Te Leva de hoje é uma outra Tatá. A Tatá Te Leva de hoje é uma Tatá que evoluiu chegando aqui, e por isso eu te falo essa questão de sair da minha zona de conforto, porque eu não viajava. Eu era muito focada no meu trabalho, sabe? Eu queria crescer, eu queria ter dinheiro. Acho que São Paulo também te move a isso, né? Te move a... Gente, eu queria sangue nos olhos, assim, eu tinha uma gana, muita vontade de trabalhar, e por causa disso, eu construí minha própria empresa, eu tinha os meus funcionários, e era uma coisa muito maravilhosa. Sinto falta disso.
Entendi. E como é que foi essa? Você disse que foi depois da pandemia, né? Que vocês migraram pro México. E como foi, assim, o México, né? Como é que apareceu? Bom, eu não conhecia o México quando meu namorado fez o convite para vir para cá. Eu não conhecia. Eu tive 3 meses para decidir se eu queria vir ou não. Era no meio da pandemia, foi em 2020. Cheguei aqui com uma malinha de mão e uma despachada. E estava tudo fechado, os restaurantes fechados. Foi difícil até encontrar B&B para a gente poder ficar. Mas foi muito interessante depois ir vendo cada restaurantezinho abrindo, alguns locais. A maioria dos locais, quando abriu, media a sua temperatura e alguns pedir que você apresentasse o teste de Covid para você poder frequentar o restaurante. Aqui no México, as restrições eram bem mais intensas do que aí em São Paulo. Não sei como foi no Acre, tá? Em questões de restrição para você acessar lugares fechados. Aqui eu lembro que, para ser bem sincero, eu particularmente senti pouco a pandemia, porque em abril de 2020, eu acho que foi quando decretaram mesmo, né? Abril de 2020. Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu estava desempregado, eu passei 2019 todo desempregado. E aí, ótimo momento, né? Para começar a trabalhar. Pandemia, olha só. E aí eu comecei a trabalhar justamente nesse período presencial, numa empresa de telemarketing. E assim, eu vi as pessoas, óbvio, de máscaras, né? Tipo, todo mundo de ônibus e nas ruas e tal. Mas por ser uma cidade menor, o pessoal conseguiu se virar mais, eu acho, sabe? Assim, tipo, em relação a... Assim, tipo, iFood, pede as coisas pelo delivery, lojas de roupa se adaptando. Eu acho que essa coisa da adaptação, ela foi geral para todo mundo, né? Tipo, se adaptar. Eu acho que todo mundo que, sei lá, quem tinha a sua loja teve que se adaptar online, quem nunca vendeu online teve que ir pro online, né? Teve um lockdown real, todo mundo teve que ficar em casa, porque aqui no México você não podia sair, tinha até viatura nas ruas. Eu não sabia muito no princípio, e eu saía e eu falava, nossa, mas cadê os carros das ruas? Né? E não tinha. Depois o México foi se transformando. Também a falta de informação, você não entendeu o idioma, te leva a cometer muitos erros na vida. Sim, eu imagino. Tipo, você chegar num lugar que... Porque, assim, não é só também a questão da língua, né? Tem, às vezes, a questão da cultura, né? O que é cultural, na verdade. Perfeitamente. A questão da cultura, às vezes, te deixa, assim, constrangido, porque você não entende uma palavra que você usa, não é o correto. O meu marido, ele é argentino. Em muitas palavras que eu usava, ele falava, Tata, isso é um pouco agressivo, você não pode falar isso como se nada, sabe? Você não pode falar essas palavras que você está usando no Brasil, que é super comum, que no Brasil a gente tem esse hábito de usar palavrão para ser meio cool, sabe? Para ser divertido. Sim. E aqui no México não é divertido, não é engraçado. E às vezes você quer pegar uma palavra, um palavrão, traduzir, que já não está bem traduzido, em espanhol, e ainda achar que é uma brincadeira, as pessoas se ofendem. Então, para mim, foi muito difícil transformar essa linguagem do brasileiro numa linguagem um pouco mais formal, para eu conseguir me adaptar à cultura e não ofender ninguém. Então, eu tento usar Hoje em dia, até o meu português, eu sinto que é bastante neutro, sem uso de muitos, como fala, eu só sei a palavra em inglês, você acredita? Sem uso de muitos slangs, que é meu, cara, tipo, sim. Tem uso dessas palavras para conseguir me comunicar sem ofender ninguém. Sim, mas você escuta muita coisa em português? Ou pessoas em português aí? Olha, eu e meu marido, a gente fala em português, um com o outro, mas todo o resto, toda a comunicação é em espanhol, exceto quando eu ligo para meus pais. E quando eu estou usando o meu Insta. O meu Insta também, a maioria das coisas que eu sigo são brasileiras. Não sigo muitos instas do México, sim. de outros países. Eu gosto de seguir com as brasileiras. Eu gosto do BBB. BBB é ótimo. Inclusive, eu fiz essa pergunta porque, assim, eu trabalhei 5 anos com telemarketing e eu trabalho hoje com atendimento, né? E eu trabalho com paulistas. Eu sou o único acriano na empresa que eu trabalho, home office, né? Então, eu só trabalho com paulistas e cariocas, assim. Alguns cariocas e paulistas. Então, eu não percebo, mas meus amigos às vezes falam, pô, você tá falando que nem paulista. De tanto que eu escuto
de tanto que eu ouço. Então eu acho que para você também deve ser a mesma coisa. Pô, você passa o dia todo ouvindo mexicano falar, né? Que chega uma hora que você perde o seu português, né? Eu não quero perder meu ucranianês, pelo amor de Deus. Não perca o seu sotaque. Mas uma coisa que acontece é que ele vai ficando mais neutro. Então, às vezes, não é que você tá falando o sotaque paulista, mas que você tá deixando de falar tão acentuado, tão pesado. Eu não sinto o seu sotaque também tão forte. Não sei se o sotaque... Eu sinto que não sei se é tão forte o sotaque do Acre, Porque eu sinto o seu sotaque bastante neutro. Acho que você poderia morar em qualquer lugar. Que é ótimo. Sim. Que é ótimo, É porque nortista, ele tem... Eu vou falar, acho que nenhuma cidade do norte tem um sotaque característico, né? Mas o nortista... Por exemplo, o nordeste... O sotaque do baiano é diferente do cearense. É diferente, dá pra perceber. E é nordeste. O norte não. O norte, os nortistas em si, eles têm um sotaque um pouquinho parecido por conta do puxado do S e alguns NH. Esse NH é muito sutil. E sabe como é que eu vim perceber que a gente tem um NH? Quando eu ouvi um outro acreano falar com um paulista, entendeu? Porque a gente aqui é o NH, tipo assim, o farinha, sabe? Eu não vou saber falar pra você. Você teria que comparar uma pessoa falando farinha e uma criança falando farinha pra você entender a diferença, sabe? Mas esses NH, quando eu vi uma entrevista da Gleice, sabe quem é a Gleice? Que ganhou o BBB 2020 alguma coisa? 21, acho. Sim. A Acreana. Pois é, eu vi uma entrevista dela no Vênus Podcast, e aí eu falei, caramba, tá aí o sotaque que o pessoal fala que a gente tem, é esse aí. Foi quando eu percebi, sabe, que a gente tem... Você falou, preciso mudar isso. Não, eu acho legal. É porque a gente, quando as pessoas falam que a gente não escuta o nosso sotaque, é real, né? Tipo assim, tem a menina do BBB, a Pitel, que ela é nordestina, ela tem muito sotaque, ela não percebe que ela tem sotaque. É incrível, ela fala isso, sabe? Eu não me escuto, eu não escuto que eu tenho sotaque. Então eu também não me escuto, mas eu não entendo. Mas quando eu escuto outros acreanos falarem com pessoas de outros estados, aí fica muito claro, fica muito visível, fica muito notório. Mas você conseguir perceber o seu próprio sotaque, eu vou dizer que é uma questão de evolução auditiva. Porque, e também, eu vou te falar, quando eu saí, vamos dizer que eu vim pro México e voltei para São Paulo, os meus ouvidos fizeram, oi, o que tá acontecendo, sabe? O meu ouvido começou a reconhecer sons novos, ou eu não vou dizer que eram sons novos, eu vou dizer que eram sons antigos que eu não percebia que nós fazíamos. Então, mas é super interessante isso do sotaque, de você conseguir perceber, de você... Aqui no México tem igual... acontece igual que no Brasil, a questão do norte, do sul, do centro, tem sotaques diferentes, sim, mas eu morando aqui, eu ainda não consigo perceber essas nuances e essas diferenças do sotaque, o que eu acho muito interessante. E eu acho que você conseguir aperfeiçoar tanto o teu ouvido, que você consiga perceber essas diferenças, cara, você tem um ouvido de ouro. Porque os meus colegas de trabalho, eles não percebem que eles puxam o R. Que eles falam porta, que eles falam que eles puxam, sabe, o R, então eles acrescentam sempre no final, um or no final, eles não percebem isso que eles têm, e eu percebo muito, assim, paulista falando, muito. E outra coisa também, vou falar acreanos, né, eu não sei como é que são os outros estados do norte, mas a gente é um misto de sulistas e nordestinos. Então eu acho que isso também influenciou pro nosso sotaque ser diverso, sabe? Nossa forma de falar ser diversa, assim. Deve ter influenciado, né? Não sei. Eu acho que com certeza tem influência de tudo. Tem influência de tudo. Mas e aí, cara, qual foi assim, a sua maior... O que é mais diferente, assim, de São Paulo para o México? O que você sentiu mais, além, óbvio, das coisas que você já falou, né, da língua e tudo mais, mas qual foi o maior choque? O tempo? O tempo daqui é maravilhoso, mas eu vou te falar uma coisa que para mim aqui é muito interessante, e meu marido me falava e eu não acreditava muito. A questão da linguagem aqui, não importa a classe social, todos usam o espanhol gramaticalmente correto. Eu acho isso muito maravilhoso, enquanto que isso me chocou, sabe? Porque aqui no Brasil a gente fala, eu preciso comprar 2 pão, eu não percebia tanto quando eu estava no Brasil, mas quando eu cheguei aqui e eu queria falar 2 pão, não funciona. Não funciona, então você tinha que falar, você tem que usar a gramática correta, não importa a classe social, não importa se é empregada doméstica, se é uma pessoa que trabalha em área de finanças, em banco, o professor, todos usam o mesmo grau de linguagem gramatical, que eu acho muito interessante.
Muito, muito interessante. Isso não é uma coisa que me chocou, mas que me impressionou positivamente. Sim. Sim. A outra coisa também que eu acho super interessante é a história do México. Aqui também, independente da classe social, todos eles sabem falar sobre a sua história, de onde eles vieram, os povos. Outra coisa muito interessante daqui que eu acho maravilhoso, eventualmente a gente chama pessoas para trabalhar em casa, diaristas, assim. Algumas delas não falam espanhol, falam idiomas indígenas, falam náhuatl. Então, às vezes, é até difícil de se comunicar com essas pessoas, porque aqui se mantém muito essa cultura enraizada dos povos indígenas. A cultura deles é muito forte, é muito interessante, sabe? Então, tudo isso nunca foi um choque, mas sempre foi que coisa maravilhosa como eles falam da história deles. Como a gente não fala quando o português chegou no Brasil, a gente se sente um pouco agredido até às vezes, né? Sim. E aqui os espanhóis não chegaram diferente dos portugueses no Brasil. Então, mas eles têm orgulho mesmo antes do período pré-hispânico, quanto pós-pré-hispânico, eles têm orgulho de toda a história. E a Cidade do México é muito linda. Então, tudo isso é muito positivo para mim, ainda mais sendo arquiteta, essa questão da arquitetura, e é muito maravilhoso você ver uma pessoa com poucos estudos falando sobre arquitetura, porque eles sabem falar das coisas boas deles, e isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu fico emocionada de poder ver quão lindo é eles falando da cultura, da história, dos povos deles, das comidas. Eu não sei se você sabe, mas aqui a gastronomia mexicana é um patrimônio cultural da humanidade. Então é uma coisa muito maravilhosa, sabe? O quanto eles valorizam cada detalhe do México, sabe? Não só as coisas que a arquitetura trouxe, mas também a alimentação. Outra curiosidade que eu vou trazer para você é que o cacau é de origem mexicana. O chocolate é de origem mexicana. Não sabia. Então, são coisas muito positivas que eu também fui descobrindo aqui, sabe? Com essa curiosidade que eu tenho Aqui tem o Museu do Chocolate, tem até Eu fiz um reel sobre isso, sobre o Museu do Chocolate, e foi lá que eu descobri que o chocolate é originalmente mexicano. Então, e às vezes meu marido fala, talvez a gente vai ter que mudar para outro país. Eu falo, não me tira daqui, não. Eu tô bem aqui, por favor. Tem muitas coisas que o México me traz e me dá uma paz que eu amo estar aqui. E a comida aí realmente é bem apimentada? Isso é um engano. É um estereótipo. Isso é uma intenção. Mas eu vou te falar, é assim, toda comida que eles comem acompanha um molho à parte. Tá. A deles é uma delícia, não preciso nem falar sobre isso, porque é maravilhosa, e acompanham aqui eles chamam de salsa, diferentes molhinhos. Então veio um molho de pimenta verde com abacate, um molho de habanero, um molho de outro tipo de pimenta, e eles sempre falam, de mais picante a menos picante, essa aqui tá a ordem dos molhos, e você pode comer. Então, se você quiser provar um pouquinho, você não vai encher o teu prato de pimenta. Então, isso de falar que a comida mexicana é muito picante, não é verdade. Porque você só vai comer o picante se você quiser provar. Sim, você escolhe, né? Legal você falar essa questão aí da história, e porque são duas coisas que faltam pro brasileiro, né? Que é a história e a geografia, né? O brasileiro tem dificuldade em conhecer sua própria história e falta geografia. Inclusive, é uma música do Vitor Xamã, que é um rapper amazonense, que ele fala, né, que falta geografia pro brasileiro. A gente que não sabe as capitais não sabe se a Paraíba fica no Nordeste ou fica no Norte, não sabe se onde fica o Maranhão. Enfim, falta muita informação, assim, E assim, a gente entende que o país realmente, que o Brasil realmente é um país que precisa melhorar e evoluir em muitas coisas, muitas questões. Tem muita questão da pobreza ainda, mas a gente não está falando, né, nem disso. Assim, eu, né, que sou um grande militante das causas nortistas e acreanas, né, mas para onde eu vou, eu levo o nome do meu estado. Eu amo muito meu estado, quero ser enterrado aqui nessa terra, mas eu falo de questões para pessoas que estão nas universidades, entendeu?
pessoas que estão fazendo concurso público, que não conhecem a história e a geografia do seu próprio país. E aí é legal saber, ouvir você falar aqui, que os mexicanos, além de não só conhecerem, né, eles se orgulham disso, né, que é algo que a gente, acriano, tem muito isso, porque a gente, além de toda a nossa história, a gente tem muito admiração por pessoas que morreram para que o Acre pertencesse ao Brasil, né, então teve guerra aqui, né, teve pessoas que derramaram sangue por isso aqui, então a gente considera, inclusive, o Acre como uma terra sagrada, por conta de tudo isso e tudo mais. As perspectivas mudam quando a gente sai do lugar que a gente está, sabe? A gente vê como as pessoas se comportam em outros lugares, vê como as pessoas cozinham, vê como as pessoas conversam com outras pessoas, que é completamente diferente daqui do México, que é completamente diferente dos Estados Unidos, que é completamente diferente dos indianos. A relação com os indianos é uma questão de espaço. Eu sinto que eles não têm muito essa questão do espaço, sabe? Eles invadem teu espaço, sabe? Enquanto os americanos, eles respeitam demais essa questão do espaço um do outro, sabe? O mexicano tá bem também, tem bastante respeito com a questão do espaço. Mas sair do país te abre novos horizontes para você conhecer, para você entender onde você está hoje. Eu amo o Brasil, eu voltaria para o Brasil. Muitas pessoas que saem dos seus países, que saem das suas terras, querem voltar para o mesmo lugar de onde vieram. Uhum. Então, meu marido saiu de casa para trabalhar, para estudar com 18 anos, nunca mais voltou para a Argentina. E hoje o que ele mais fala eu quero voltar para o meu país, eu quero voltar para minha terra. Inclusive, ele quer voltar para o bairro de onde ele saiu, sabe? Então, essa coisa de eu quero sair é válida, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que querem sair vão voltar para o mesmo lugar de onde elas vieram. Porque tem uma coisa também que eu sempre falo, inclusive, que a gente é muito também do lugar que a gente nasceu e que a gente morou, né? Uhum. Muito do que a gente também faz parte dos seus amigos de infância, da sua rua, do seu bairro, das pessoas que você conheceu, de como que funcionava a logística daquele lugar, e enfim, tanto que quando eu vou para outro lugar, eu levo a minha cultura para esse lugar, né? Eu levo o que eu sou para esse lugar. Então, isso não morre, assim. Você até pode mudar com o tempo, né? Tem gente que realmente não tem raiz em lugar nenhum, tem gente que é nômade demais e aonde vai, fica, né? Tipo assim, não tem muito esse apego, assim. Já conversei com gente, inclusive, nesse podcast, que não pretende voltar para o Brasil e que tá tudo bem também, cada um faz o seu caminho, trilha o seu caminho da forma que quiser, mas eu acho muito também uma questão de identidade, sabe? Quando a gente fala principalmente quando a gente fala da questão de história, de conhecer o seu lugar, de conhecer a geografia do seu lugar, a gente fala também de identidade, assim, eu acho que identidade é algo que a gente não pode perder, sabe? Por mínimo que ela seja, né? A gente não pode perder porque a gente perdendo isso, a gente não perde só, porque não é só o fato de você ser paulista ou acreano ou pernambucano, não é sobre isso, é sobre quem você foi construído naquele lugar e o que esse lugar carrega de você. É por isso que as pessoas, quando vão falar do lugar que elas são, elas falam muito da comida, elas falam dos pontos turísticos, né? Elas falam do que dá para fazer no lugar. Por que elas falam isso? Porque o que elas estão mostrando é o que construiu elas, né? Então, tipo assim, quando eu falo que eu gosto muito de ficar na beira do Rio Acre tomando uma cerveja e ouvindo um pagode, é porque aquilo ali me construiu, aquilo ali me fez, sabe? Aquilo ali, o bairro que eu moro hoje é um bairro, muito antigo, o bairro Vitória. É um bairro muito antigo, é um bairro que tem história pra caramba. E quando eu escuto a minha avó falar de quando ela chegou aqui era tudo mato, literalmente, não é uma metáfora, realmente era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, eu falo igual. E eu escuto a história e falei, caramba, olha só o quanto que foi construído para que esse lugar hoje fosse como é, né? Então eu acho que é muito isso também, né? Você falou isso, me deu uma lembrança, uma nostalgia muito grande, porque o que mais eu sinto falta aqui no México, e eu falo isso para todo mundo, é que assim, é a casa da minha avó. Por quê? Eu morei muitos anos com a minha avó, e ela todos os dias preparava uma receita diferente, sabe? Era um bolinho de chuva, um danete, um bolo de cenoura, essas coisas. Eu sinto muita falta dessa reunião na cozinha. Então, hoje em dia, eu preparo um bolo e eu falo, mas quem vai comer? Sabe? Essa questão familiar, de você não ter, sabe? As pessoas que te cercam é o que eu sinto falta. É o que eu mais sinto falta. E daí, eu e meu marido, a gente sempre pensa nisso. Eu falo, quando a gente tiver uma casa, eu quero ter a maior cozinha que eu possa ter. Porque eu quero reunir
toda a família na beira do fogão, sabe? Cozinhar. Sim. Que é essa lembrança que eu tenho da minha infância. É cozinhar com a minha avó, fazer bolinho de chuva para todo mundo comer, para os irmãos, para os primos, para tudo. E isso é parte da minha história, né? Eu não quero voltar para o Brasil para nada. Eu quero voltar para o Brasil pela minha família, sabe? Que é a minha família, a minha base. Sim, e tem muita gente que fala isso também, isso que você falou sobre a questão de família. A Carol Goldinho, por exemplo, que é uma garota que eu entrevistei, uma mulher que eu já entrevistei aqui, que ela morou na Nova Zelândia, e ela é paraense, né? Ela nasceu no Pará, mas ela morou na Nova Zelândia, morou na Austrália também, ela morou em alguns lugares do mundo, e agora eu acho que ela tá morando no Rio, não sei onde ela tá morando, perdão, Carol. Mas enfim, ela já mudou muitas vezes de lugar, e ela fala. E ela é uma das pessoas que eu falei que fala que não tem um lugar pra ficar, sabe? Mas ela sente falta disso que você falou, da família, da partilha. E isso é o lugar, é o ponto que faz com que ela volte pro Pará, sabe? Ela não volta pro Pará pelo Pará em si, mas ela volta pro Pará por causa da família dela e tudo mais. Isso também não significa que ela não gosta da terra dela. Ela gosta, mas ela não é, né? Ela não é prendida àquele lugar. E eu vim sentir falta disso, Thaís, quando eu fui morar sozinho. Eu nunca fui uma pessoa assim, tipo, acho que a minha mãe me ensinou muito livre, sabe, tipo, voa, né? Um dia você vai voar mesmo. Mesmo ela sendo essa pessoa, eu saí da casa dela muito tarde, já com 20 e poucos anos, 24, eu acho. Mas quando eu fui morar sozinho, morei 2 anos sozinho. Eu senti muito essa falta, sabe, tipo, da família, da refeição, do almoço no final de semana. Mesmo a gente não sendo uma família grande, mesmo a gente não sendo não tendo muito essa coisa de família, mas a gente é uma família, né? Então quando a gente tá junto é diferente. Eu sinto falta todo dia, tomo meu café da manhã. Eu gosto, tem pessoas que tomam café da manhã de pé, já faz o café e sai andando, e eu gosto muito dessa dinâmica de sentar e tomar o café da manhã, muito porque pela tradição que eu tenho da minha família, não de sentar, mesmo que seja, eu lembro muito assim da minha avó e da minha mãe sentando-se à mesa com nós, comigo, com meu irmão, compartilhando um pão de queijo, um café, 6 da manhã, todo mundo ainda meio que abrindo os olhos, a gente indo para a escola, e eu pensando que, sabe, eu nunca pensei que eu fosse sentir falta desses momentos tão familiares, tão específicos que são, não sei, eu sinto que são extremamente familiares, não? Cada pessoa desenvolve uma característica diferente de relação com a família, não? Eu sinto saudade de assistir um filme com a minha mãe, no cinema. Não, eu sinto falta de todas as reuniões familiares, mais sentados à mesa. Essa é o que eu sinto mais falta. Sim. Eu acho também que isso tem a ver com... É porque, sabe aquela frase que todo mundo gosta de usar, que a gente só dá valor quando perde? Eu acho que tem a ver com isso também, né? Tipo, a gente acha que a gente nunca vai perder isso, e a gente acha que nunca vai... E assim, olha a diferença, né? Quando eu fiquei longe da minha mãe e da minha família, eu tava a alguns quilômetros de distância, que dava pra pegar um Uber e ir até eles. E você tá no outro lado, né? Você tá muito longe, assim, não é como se você pudesse pegar um Uber e visitar sua mãe. Não, aqui o planejamento para visitar uma outra demora. A gente fica mais ou menos 3 a 4 meses sem a gente poder se ver. Isso é uma coisa difícil, porque às vezes, sabe quando você tá precisando de um abraço de mãe, e você fala, putz, vou ter que esperar mais 2 meses, 3 dias e 6 horas. E você fica com expectativa. E é difícil, não tem o que fazer. É segurar a saudade e esperar chegar o dia da passagem. Sim. Você pode falar também das suas viagens, eu vi lá no seu Instagram que você foi na Turquia. Caramba, eu não lembro de ter conversado com alguém que já foi na Turquia. Você vai ser a primeira pessoa que vai me contar como é que é na Turquia. Ai, meu Deus do céu, a Turquia eu não parei pra falar. Bom, eu me casei aqui no México, e eu queria viajar para Marrocos e Japão. Essa era a ideia de plano de lua de mel. Mas a logística estava meio complicada, era pandemia ainda, e o Japão estava fechado, então já foi descartado. Então, começou a planejar, meu marido já tinha ido para a Turquia, e a gente começou a planejar como a gente ia fazer, então, a logística por onde a gente podia ir. E então, troquei a Turquia pela Tailândia. A Turquia não, perdão. Eu troquei a Japão pela Tailândia. E o meio mais fácil de poder chegar na Tailândia era fazendo uma parada na Turquia. E eu, sinceramente, amei a Turquia. Você faz uns passeios, assim, maravilhosos de período romano. Sim. Sabe, umas coisas, assim, surreais que você nem imagina que existem lá.
as diferenças culturais são impactantes, né? Você vê as mulheres muçulmanas, você vê mulheres com muito ouro, inshallah, e você também vê as mulheres com aquela burcas cobrindo dos pés à cabeça. Eu tinha um pouco de medo de sair para alguns lugares sozinha. Eu achava o conflito cultural poderia ser bastante difícil. A gente foi em uma das mesquitas muito famosas que tem lá, eu esqueci o nome, depois eu te mando por escrito porque eu esqueci agora. Quesitos é você já entrar com um véu, que você pode levar, ou você tem que comprar lá na porta um véu, você tem que entrar com o cabelo tampado. E eu, de muita inocência, eu não sabia que não podia, já tem um tapete fora da mesquita. Sim. E eu não sabia, então muitas pessoas chegam, vão lavando os pés, do lado de fora, os pés e as mãos, porque eles fazem as orações com os pés e as mãos limpas. E eu não sabia, né? E nós tínhamos uma guia nesse momento, mas eu já fui entrando, eu estava tão emocionada de estar nesse lugar, e eu já fui entrando, entrei com sapatos no tapete. Meu Deus do céu! Caramba! Tem que me repreender de uma maneira muito agressiva. Isso é unicamente ignorância, tá? Porque sim. Foi ignorância da minha parte. E o cara me repreendeu de uma maneira muito agressiva, explicando que não podia pisar ali naquele chão sagrado, com aquele tapete, com os sapatos. Eu saí do tapete, assim, não sabia como pedir perdão. O que eu fiz foi sair, me retirar, né? A minha guia me orientou como eu deveria fazer, então eu fecho minhas mãos, deixo minhas mãos fechadas, coloco uns véus, o teu véu não pode cair da cabeça, não pode aparecer teu cabelo lá durante a visita. Lembrei o nome da mesquita, chama Hagia Sofia. Pode crer. Nada, foi uma visita muito linda, depois se você quiser te mando fotos, mas assim, tem esse conflito cultural e sugiro que as pessoas vão para lá bem orientadas sobre o que pode e não pode fazer para não cometer o erro que eu cometi. Claro. Eu acho, porque assim, tem a questão, por exemplo, quando um gringo vem aqui no Brasil, onde tem muitas igrejas católicas, né, por exemplo, eu acho que, fazendo um comparativo, assim, né, de um gringo que vem numa igreja católica que é aberta, a gente pode entrar e pode ver todas as questões, eu acho que você sentiu esse ímpeto também na hora, né, um lugar muito lindo, é um lugar muito histórico, é um lugar muito, e aí você já quis entrar, né, mas sem lembrar que tinha. Os sapatos, você coloca num lugar bem específico os sapatos, e só depois que você está descalça que você pode percorrer toda a mesquita. Antigamente, a mesquita era livre e aberta ao público. Depois, por questões políticas, enfim, eles fecharam a mesquita, voltaram a fazer, nem sei como falar sobre isso, nem sei se é culto, nem sei como é que eu uso a palavra, os termos específicos para poder falar sobre isso. Sim. E daí entrou uma... Como que eu posso falar? Eles ficaram muito mais rígidos, porque já não é um lugar que você pode frequentar, que todos podem frequentar, mas era super interessante. Eu acho que eu recomendo muito a Hagia Sofia. Tem gente que fala que se decepcionou com o passeio, que se decepcionou com a Hagia Sofia. Para mim é maravilhoso. É um templo que foi usado para... Ora era um templo muçulmano, ora era católico, então ele foi mudando as religiões. É super interessante. E na rua, como é que é? Tipo assim, porque as mulheres andam, e você como turista andava normal, né? Com cabelo à mostra. Com cabelo à mostra, sim, porque lá é permitido diferenças de religião, não é tão... Sim. Como eu posso dizer isso? Não é tão rígida a questão da religião lá, mas eu não frequentava os lugares com camiseta regata, um pouco mostrava as pernas, mas por uma questão de punição, eu não queria ter nenhum tipo de punição. Eu poder frequentar todos os lugares. Sim. Mas é um lugar bastante democrático, vamos dizer assim. Lá não é um país monoteísta, né? Não é só um país muçulmano. Tem outras religiões. É isso que você quer dizer, né? Sim. Tá. Sim. Certo. E aí você, da Turquia, você foi pra Tailândia? A gente foi pra Tailândia. A Tailândia é incrível, tem muitos templos. A questão da comida me impressionou um pouquinho, mas de forma positiva também. E aí sim, na Tailândia a comida é bastante apimentada. A questão cultural, assim, dos supermercados e das feiras ao ar livre me surpreendeu um pouco de forma não tão positiva assim. Põe, às vezes, os peixes e alguns alimentos de maneira não tão cuidadosa, então tem que tomar muito
cuidado se você quiser provar. Meu marido queria, eu quero provar tudo que é bem exótico, né? Então eu quero provar escorpião, eu quero provar cobra. Ele foi com essa ideia de provar tudo que era bastante exótico na Tailândia. Mas um dos nossos guias, gente, vou dar uma dica para vocês. Alguns lugares que tem muita diferença de cultura, recomendo muito que você vá com um guia. O que foi muito importante para nós, para evitar erros de comportamento, não, para a gente não ofender nenhuma cultura. E também foi muito importante para essa questão de nos auxiliar com a questão da comida. Então meu marido via coisas que eram muito exóticas, ele falava, quero comer isso aqui, quero comer esse escorpião. E eles falavam, a gente, como guia, não recomendam que os turistas comam os alimentos que estão expostos na rua. E eles recomendavam, então, alguns restaurantes que serviam essas iguarias, que serviam esses alimentos. A gente até tentou ir em Bangkok, que é um supermercado, meio parque de diversões, tem tudo aí. Tem várias feirinhas, e nesses lugares serviam. Pela nossa infelicidade, no dia que nós fomos, esse lugar que servia coisas bastante exóticas estava fechado. A gente não conseguiu provar. Seria muito interessante. É isso. Cara, da hora, muito bom trocar essa ideia com você. Queria te agradecer demais por você ter se disponibilizado, né, pra gente trocar. Ainda bem que a gente tá num fuso bem legal, né? Maravilhoso. Então, uma questão... porque eu já gravei 2 vezes com o João Castanho, que ele tinha um podcast também. Ele é de Hong Kong, né? Então, a diferença era muito grande. Alguém tinha que ceder. Ou ele gravar de madrugada muito cedo, ou eu gravar muito tarde. Alguém tinha que ceder. Mas o João é um querido. Inclusive, eu vou trazer ele de novo aqui esse ano, se Deus quiser. Mas... se você quiser, eu vou adorar. Não, claro, que é isso. Eu gostei muito da sua aura. Cara, às vezes eu fico assim. Às vezes quando porque o meu podcast, esse programa, na verdade, né? Eu falo podcast, mas esse programa, plataforma, ele é um programa onde, deixa eu jogar um número aqui bem alto, 90% dos meus convidados eu conheço na gravação, sabe? Eu conheço enquanto eu gravo com eles. E aqueles 10% são amigos, pessoas que já são mais próximas, então já trago de volta. Mas 90% eu tô conhecendo na hora. E às vezes eu tenho medo, porque já aconteceu, e é normal se você perguntar para qualquer podcast, ou qualquer entrevistador, ou qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, vai ter uma história dessa para contar, e eu não serei isento dele, né, também. Mas aí acontece de você convidar pessoas, elas ficam com medo, ou ficam retraídas em falar, ou às vezes criam uma expectativa de algo que elas achavam que ia ser e não é, e se frustram. Inclusive, vou contar uma experiência rápida minha. No ano passado eu fui para Porto Velho e eu gravei com um amigo meu, Giovanni Silva, que ele tem um videocast, né, o dele é em vídeo, chamado Universo Rondoniense. E eu fui lá, a gente trocou ideia, tá no YouTube lá disponível. E aí algumas pessoas chegaram para mim e falaram, caramba, eu esperava que ele fosse fazer outros tipos de perguntas para você, ele tinha tanta coisa para explorar e ele não explorou. Eu falei, gente, é dele, entendeu? Ele queria saber essas coisas que ele perguntou. Se ele quisesse saber outras, ele perguntava outras. A gente é amigo, então muita coisa ele já sabia. É um segredo aqui. Eu tinha feito, eu falei para você, será que você pode me mandar alguns tipos de pergunta, alguma coisa para eu saber o que você vai me mandar? Você falou, não, fica tranquila, a gente vai se conhecendo na hora. E eu falei, meu Deus do céu. Então, com medo, eu criei, olha, vou te mostrar, algum roteiro para eu poder falar uma dessas folhas que eu escrevi. Meu Deus, mulher, que é isso? Mas muito mais falando sobre o México. A gente foi sair na Tailândia e eu não tinha me preparado sobre isso, mas foi divertido igual. Por isso que na hora que eu perguntei, você falou, não me prepare. Não, mas tranquilo, é um bate-papo, é uma conversa. E aí, eu tenho certeza que na próxima vez que você voltar aqui, vai ser outros assuntos totalmente diferentes. Porque aí a gente já vai ter passado essa primeira etapa de se conhecer, entendeu? Então, é isso. Esse final do programa eu sempre falo que é o lugar de fala do convidado, né? É a brincadeira que eu falo que é o lugar de fala que o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser e ficar à vontade, porque não é uma entrevista, como você percebeu, né? É um bate-papo. E mais uma vez te agradecer por você ter topado, ter aceitado um convite de um maluco que te apareceu lá no Instagram para te convidar para um programa. Eu queria agradecer o convite, eu me senti muito honrada, verdadeiramente feliz com o convite. Foi a primeira vez que tinham me convidado para um podcast, eu estava bastante nervosa, como eu comentei no começo. Mas o Jonathan, por sorte, conseguiu ir levando a situação bastante bem. Eu acho que eu não consegui. Eu não sei se eu demonstrei nervosismo. Não. Um pouquinho só. Mas eu queria agradecer muito a você, a sua equipe, né? Vulgo eu também, minha equipe e eu. Claro.
E a sua dedicação, Jonathan, é muito importante ter pessoas como você, curiosas, querem saber sobre a história da vida de outras pessoas, nos fazem sentir importantes também. É muito importante saber que alguém se interessa pela nossa história de vida. Claro. Estou feliz de ter participado. Que bom, da hora. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.